Amores Imperfeitos é uma saga que realmente cumpre o que ela propõe. Amores Imperfeitos é um livro da Bruna Palazzo que eu não sei porquê eu tinha esperado tanto assim para começar a ler essa série. Realmente não faço a mínima ideia do porquê eu demorei tanto tempo assim para começar a ler essa série de livros. É que antes, eu reentrei na minha fase leitora do meio do ano passado e continuo seguindo com a minha meta de livros. Então eu vou lendo os livros conforme vai dando a telha. E eu comprei todos os 4 da Bruna Palazzo porque eu me encantei pela profundidade, na verdade, que é retratada em cada um desses livros. Então, eu tô com o meu Kindle aqui e assim, desde a primeira página desse livro, eu já estava completamente rendida pelo divo que é o Matteo Azzaro. Eu falo Azzaro por conta do tom italiano, tá? Não chamo de Azzaro. E simplesmente o divo já começou falando que ele teve uma síndrome de burnout aqui. Eu vou ler o trecho que eu marquei. Ano passado precisei de tratamento para síndrome de burnout. Campeonato, provas e trabalho se tornaram demais e meu organismo entrou em exaustão. Precisei fazer tratamento psicológico para ajudar na minha melhora. A nota que eu coloquei, te entendo, parça. Porque assim, eu infelizmente esse ano cheguei a passar por umas situações bem complicadas relacionadas justamente a burnout. Então assim, eu já estava me identificando com o divo desde o primeiro momento. Aí a gente continua na lista de momentos que eu me identifico com ele, porque ele é um personagem que assim, ele é um romântico perdidamente apaixonado pela ideia de se casar e ter filhos, mas ao mesmo tempo ele não tem pressa. E eu tenho 20 anos, eu tenho exatamente a mesma idade que ele, vou fazer 21 esse ano, e ainda assim eu continuo recebendo certa, tipo, por que você não vai arranjar alguém logo, não sei o que, pra não ficar assim, gente, eu quero encontrar essa pessoa, mas não precisa dessa pressa, dessa agonia. Então assim, outra coisa que eu me identifiquei com o personagem dele, né? E também tem um ponto aqui que assim, eles estão discutindo sobre a Marvel e ele simplesmente me solta a frase que me deixou completamente rendida por ele. Errou feio, todos sabem que o Homem de Ferro é o melhor do universo da Marvel. Simplesmente o maior divo. Eu super concordo com ele, eu sempre fui apaixonada pelo Homem de Ferro. O humor dele, o fato dele ser um bilionário, assim. E assim, ele tem uma relação com a família dele que é muito próxima e ao mesmo tempo é muito tumultuada. Então você fica nessa perspectiva de você fica muito com essa ansiedade de, assim, não é ansiedade a palavra, você se identifica com certos momentos, assim, até mesmo tumultuados, porque, por exemplo, assim, eu tenho uma família onde eu tenho 2 irmãs, então, assim, já é uma quantidade maior que a maioria, pelo menos, e isso cria, às vezes, muitos momentos tumultuados, muitos momentos de briga, mas assim, no fundo, se eu precisar de você e você precisar de mim, sempre vai estar lá por você. Então tem uma frase que ele fala aqui também, que eu acho assim, as frases que eu marco são realmente os momentos do livro que eu pego e realmente eu vou refletir sobre eles. Que até mesmo quando eu tô lendo, até mesmo depois, eu pego e me paro pensando nesses trechos. Então aqui é um pouco tumultuado, em alguns momentos temos uma vontade súbita de bater em alguém, mas no final das contas a gente se ama, isso que importa. E é isso que define a maioria das famílias que existem, assim, pelo menos a minha, uma família muito, que eu dou graças a Deus por ser uma família muito normal nesse sentido, de sempre estar todo mundo junto, e eu sou muito próxima da minha família, completamente próxima da minha família, e eu jamais mudaria isso. E tem um trecho aqui também que são para pessoas ansiosas. Se você é uma pessoa ansiosa como Joe, então esse trecho aqui, ele também pega muito.
Acho que muitos de nós queremos ter controle de tudo, mas é aquela máxima, não temos o controle nem de nós mesmos, como vamos controlar o outro. Porque a gente que é ansioso, além de querer controlar nossas ações, a gente quer ter controle sobre a reação do outro, o comportamento do outro e como a gente quer que o outro reaja em relação às situações. E nem sempre é assim a vida, né? Tipo, acorda, amor. Inclusive eu falo isso pra mim mesma, acorda. Não é assim que as coisas vão funcionar. E é uma coisa que eu escuto, inclusive, bastante da minha mãe. Porque a gente vive numa casa cheia de pessoas completamente diferentes. Então, é muito difícil você aprender a lidar com o outro, com a reação do outro, esperar que o outro aja de uma forma que você não quer que ele aja. Então, acaba sendo um ponto muito complicado. E é algo que, assim, esse livro mostra, assim, até pela própria relação, a família ali que eles têm. Então, é algo que, assim, esse livro realmente... Olha, Bruna Palazzo, você acertou demais. E tem certos momentos que eu me identifico com a Zoe. Porque a Zoe é a personagem que é bulímica, passou por... na vida dela, foi abandonada pelo pai. Então, assim, tudo que você pode imaginar aconteceu na vida dessa menina. Gente, não tem uma coisa que não aconteceu na vida dessa menina. E eles são o casal, né? Eles são o casal desse livro. Então, o desafio deles é justamente isso. Eles são esse casal de amor imperfeito. Então, nenhum dos dois vai ser perfeito. Apesar de que eu acho que em muitos momentos o livro retrata o Mateus como perfeito, mas ele fala claramente que esse amor não é perfeito. E, na realidade, acho que nenhum vai ser, né? E é justamente isso. Uma coisa que minha mãe sempre fala você não tem que achar a pessoa que é sem defeitos. Você tem que achar a pessoa quais defeitos você suporta. O que é completamente diferente. Então, vamos lá. Também, eu sou uma pessoa que acabo, assim como a Zoe fazia, ela se culpa... Ao mesmo tempo que ela quer se aliviar, ela se culpa bastante de volta. Independente da situação. Então, se ela tá comendo muito pela compulsão alimentar, ou se ela tá vomitando, tudo isso, ela tá se culpando de alguma forma. E eu me identifico bastante no sentido de culpar, porque acho que o ser humano, no geral, se culpa muito das suas próprias ações, mas não só isso, as pessoas sempre estão lá prontas pra falar: você tá fazendo isso errado, e não sei o que, e pananã, quando que, assim, na realidade, assim, se a gente não tivesse também essa autoconsciência, para as pessoas que se culpam demais, se a gente não tiver toda essa autoconsciência, a gente também seria uma pessoa que é sem noção pra nada, e seria uma pessoa que caga pra tudo, que nem liga, que é completamente sem noção. E isso também, nenhum dos dois extremos é bom. Então, né? E, no entanto, que aqui tem uma frase que a Zoe pensa com ela e que é um negócio que pegou assim pra mim, que é perdoar, uma palavra tão simples que trazia um significado imenso que parecia ser inexistente no meu vocabulário. Porque às vezes é mais fácil a gente perdoar o outro do que perdoar as nossas próprias atitudes e reconhecer que tudo bem, você errou, mas você pode aprender, você pode melhorar. Então tem tudo isso. A Zoe também é uma rosa, tinha um quarto completamente patricinha, e eu me identifico com a gata nesse sentido, tipo assim, não que isso vá me fazer ser menos humilde ou qualquer coisa assim, mas eu sou completamente viciada, obcecada por rosa, tudo que é rosa. Vocês estão vendo minha camiseta rosa? Tipo assim, o Mateus, na hora de pedir ela em namoro, ele dá um anel de zircônia rosa que eu marquei porque eu quero muito um anel de zircônia rosa em algum ponto da minha vida, gente. Assim, sou completamente viciada na ideia de ter um anel rosa um dia. Mas eu tenho que falar sobre o ponto de reviravolta desse livro aqui, tá? Que chega no momento que ela vai finalmente conversar com o pai dela que abandonou ela, e ele fala que a mulher pela qual ele abandonou a filha dele, porque ele tava tendo um caso com a mãe dela, ele tava tendo um caso com a mãe da Zoe, só que ele era casado com outra mulher. Então, assim, essa outra mulher simplesmente queria matar a Zoe. Aí
Eu literalmente marquei, eu falei assim, gente, que surto foi esse? Assim, não é que eu tenha achado ruim, mas assim, eu acho que me chocou um pouco. Aí tem aquela frase, desde pequenininha ela gostava de rosa, assim como era obcecada com as princesas. E realmente, eu também sou assim, eu me identifiquei, assim, completamente chocada com o nível de psicologia que tem aqui nesses livros. Literalmente, eu comecei o segundo da saga dela, de Amores Imperfeitos, que é o Mascarados. Eu tô em 40% do livro, e se eu não me engano, eu vou ver aqui. Ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4 anotações. 4 anotações que eu vou levar pra minha terapia essa semana, inclusive. Então, assim, quando eu terminar de ler, eu também quero vir aqui falar sobre esse livro. Mas, enfim, se vocês também têm alertas de gatilhos com essas coisas, também tomem cuidado ao ler esse tipo de livro. Mas, assim, pra quem leu Boys of Tommen, esse aqui ainda tá ok. Então, assim, Boys of Tommen também é uma série que, nossa, eu poderia falar por horas e horas, né? Mas, enfim, eu amei os livros da Bruna Palazzo. Gostaria de ter os outros, que ela tem o Tessa e tem um Hoffman, que também é de Fórmula 1, o Tessa e o Hoffman é de Fórmula 1, e eu sou completamente apaixonada também, inclusive eu amo ver o reality da Netflix de Fórmula 1, então assim, estou ansiosa pra ler esses dois, que eu tenho certeza que vão ser meus próximos, e eu vou atualizando a vocês. É isso, beijo!